Na última sessão, quando fui obrigada a responder uma deputada que havia ofendido a honra da minha família, nosso luto, nossa história, bem, eu pude argumentar para ela que, na verdade, essa PEC, ao contrário do que se diz aqui nessa comissão, essa PEC ela é útil ao crime organizado, às facções, ela é útil àqueles que são os verdadeiros e os maiores beneficiários dessa lógica de criminalização da maconha e das outras drogas. E expliquei por quê. Porque aqueles que deveriam ser abordados sob uma ótica de saúde vão ser abordados sob uma ótica de que são criminosos e que, portanto, pessoas que não deveriam estarão dentro das cadeias, dentro das penitenciárias superlotadas no Brasil, com a terceira maior população carcerária, e que todos nós sabemos é o ambiente mais propício para o aliciamento de pessoas que ainda não são parte dessas grandes facções. Mas eu quero apresentar um segundo motivo do porquê são os grandes e verdadeiros, e aí eu estou falando dos grandes e verdadeiros de fato, dos que se beneficiam com a lógica da criminalização, que vão ser beneficiadas com ela. Porque quando a gente insere na Constituição que o criminoso é o usuário e que, portanto, a partir do que foi exposto pelo relator, mas também a partir do que está escrito no relatório, para combater a responsabilidade que o usuário tem sobre os problemas de segurança pública no Brasil. A gente ouviu isso muitas vezes, né? Isso também está escrito no relatório, que tem essa função, né? Coibir, repreender, responsabilizar o usuário pela atual lógica de segurança pública no Brasil. Isso é tudo que os grandes magnatas do tráfico de drogas mais querem. É que o Estado brasileiro despenda as suas energias, a sua arma, o seu dinheiro, os seus profissionais de segurança pública, toda a sua atenção para o criminoso, porque só assim os primos das Damares, os Zezé Perrelas que existem por aí, não são os únicos, os senadores Jorge Seifes, onde foi encontrado haxixe, primeiro um ano no caminhão da empresa da família dele, e no ano seguinte, toneladas de maconha no depósito também da empresa de transporte dele. E tantos outros conhecidos ou anônimos que estão nos verdadeiros palácios de poder, que é quem de fato lucra com a lógica do tráfico de drogas no Brasil. Não é sobre eles que a atenção da população brasileira e do Estado brasileiro estará voltado. Ora, se resolveu o problema de segurança pública no Brasil, não é mesmo? Prendeu o criminoso, não mais aquele que é o responsável pelo grande giro bilionário do tráfico de drogas no Brasil. Esses vão continuar com o seu poder intacto dentro dos seus gabinetes e com pessoas que, inclusive, estão infiltradas em uma série de instituições brasileiras para manter essa lógica de que o preso é o pequeno, é o usuário. E, geralmente, hoje, ainda que não seja crime, o uso de drogas, mas é identificado como traficante quem? O jovem negro, morador da periferia, aquele que não tem direito de defesa, que tem como único testemunho o policial que fez a apreensão? Ou quem vai ser criminalizado? Essa pessoa? Esse rico que está se escondendo no gabinete? Esse que faz lavagem de dinheiro, inclusive com a igreja evangélica, porque há uma série de esquemas sendo desbaratinados pelo Brasil afora, por ministérios públicos estaduais, também pelo federal, operações da Polícia Federal que identificaram isso, que aqueles grandes templos que dizem que vão recuperar, inclusive, uma série de viciados Brasil afora, na verdade, servem para lavar dinheiro para o tráfico, para o crime organizado. É disso que se trata, inclusive comunidade terapêutica, que depois eu quero falar um pouco também a respeito disso. Então, magicamente se soluciona um problema que é muito mais profundo e muito mais complexo e que conta com a cumplicidade, com o papel de poderosos engravatados que muitas vezes dividem os espaços com as pessoas que estão aqui assistindo a nossa comissão. Também quero dizer que esse projeto pode significar um crime muito grande para famílias brasileiras, para cerca de 430 mil pessoas que fazem uso da chamada cannabis medicinal, que nada mais é do que a maconha terapêutica. Tem um caso de uma jovem de São Paulo, o nome dela é Clarian, ela é filha da Cidinha. Ela conseguiu, depois de muita luta, de passar por uma série de processos, conseguiu uma autorização judicial para que pudesse plantar maconha na sua casa e que a filha dela pudesse fazer uso, e isso melhorou muito a qualidade de vida da Clarian, que tem uma síndrome chamada síndrome de Dravet.
da forma como essa PEC foi apresentada, Clarion e Cidinha vão ser identificadas como criminosas. Pessoas que tiveram sua vida melhorada infinitamente porque são consumidoras, são usuárias de maconha, ainda que através da extração do óleo da maconha, mas não deixa de ser maconha. Plantam na sua própria casa, por autorização judicial. E a Clarion, hoje, ela tem uma série de sequelas, fruto das convulsões que ela sofreu ao longo da sua vida, fruto da proibição. Porque se ela tivesse tido acesso antes à possibilidade da utilização da maconha, ela teria uma vida completamente diferente, sem a menor dúvida. Queria dizer também, para aqueles que se preocupam, isso também está escrito no relatório, com as consequências dos crimes que são cometidos para que se possa usar a maconha no Brasil, ou seja, furto, roubo, etc. Bom, isso acontece, na verdade, com qualquer mercadoria no Brasil, né? Tudo que é mercadoria que as pessoas não conseguem adquirir com o seu próprio dinheiro, muitas vezes acontece isso. As pessoas roubam, elas cometem furtos. Essa é a realidade, sobretudo num sistema em que tem muita gente que não tem dinheiro no Brasil. Quando a maconha, ela é vista como mercadoria, isso é uma consequência. Essa lógica do crime que permeia ela. Agora, quando ela é vista como ela deveria ser de fato ser vista, como é vista em uma série de países, como uma planta que ela é, eu lhes digo que plantar, o autocultivo, é a melhor solução para combater essa criminalidade que as senhoras e os senhores dizem estar preocupados. Porque daí a maconha não se torna mais uma mercadoria em que as pessoas precisam consumir, inclusive hoje, recorrer ao tráfico ilegal para que possam consumir. Mas ela vai se tornar uma planta sem nenhum tipo de aditivo, que vai possibilitar o tratamento de uma série de doenças e vai acabar com essa lógica do tráfico que, como eu disse, só serve para alimentar os grandes barões que lucram muito dinheiro sobre a miséria e sobre a dor de muitas e muitas famílias. Aqui no tempo que me resta, eu quero falar sobre o tema das comunidades terapêuticas. Porque na PEC, por hora, não está explícito qual vai ser o encaminhamento dado para esse que eles vão considerar um criminoso. Alguns defendem que deve ir para a prisão. Eu me pergunto, se uma estatística que foi feita pela Fiocruz no ano de 2009 identificou que 5 milhões de brasileiros já tinham feito uso de alguma substância, quero dizer que vai faltar cadeia para colocar todo mundo. Mas é que a gente sabe que não é na cadeia que eles querem colocar todo mundo. E aí é o centro da questão, que foi revelado, né, não diretamente, mas implicitamente por alguns parlamentares. Comunidades terapêuticas, ou como o deputado ali disse, né, um sistema público de adaptação desses usuários, querem rasgar todas as evidências científicas de qual é o melhor método para tratar dependentes químicos, que é o método da redução de danos, com acompanhamento de médicos, de psicólogos, assistentes sociais, de psiquiatras, quando é o caso, e substituir por verdadeiros charlatões, que não utilizam nenhum método científico, que constroem verdadeiros centros de tortura, que tem uma série de violações de direitos humanos, muitas delas foram fechadas, outras deveriam ser fechadas, porque funcionam na mais absoluta irregularidade e são verdadeiros caça-níqueis. São espaços onde eles lucram com o sofrimento, com a dor das pessoas, vendendo o tratamento. Mas não tem nenhum tipo de transparência, inclusive, dos recursos que são ali injetados, inclusive pelo Poder Público Federal, que é uma crítica que nós fazemos de forma contundente, que não deveria haver dinheiro do governo federal para a comunidade terapêutica, mas sim para fortalecer o SUS, os tratamentos que são reconhecidos e adequados para tratar a adicção no nosso país. Portanto, isso aqui, na verdade, é um grande negócio para as facções, para o crime organizado, para aqueles que se escondem nos gabinetes, porque o alvo não está voltado para eles, e para aqueles que ganham dinheiro vendendo promessas, vendendo falsas soluções para a questão da adicção e que organizam comunidades terapêuticas Brasil afora. Não vai ser útil para quem se preocupa de fato com a saúde daqueles que são dependentes químicos, e não vai ser útil para um Brasil que se propõe democrático, seguro e com direitos. Obrigada.